Olá, canquetes e canquitos virtuais. Alô, você assinante. Neste vídeo, vamos continuar falando sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Para ser mais exato, iremos praticar aqui em dois exemplos, basicamente o que foi visto na nossa aula passada. Vejamos então aqui a tabela do 30, 45 e 60 graus, que tu tens a obrigação de saber isso, tá? Temos aqui então, na linha horizontal, colocados horizontalmente aqui os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E coloquei aqui na posição vertical ali as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente. De propósito, mesmo coloquei o seno, o cosseno e tangente nessa posição, para você já ir colocando na sua cabeça que seno sobre cosseno é igual a tangente. Muito bem. Então, vamos usar essa tabela dentro da nossa explicação das questões que eu separei para você nessa aula. Vejamos o seguinte. O exemplo é único, tá? Calcule x no item 1 e no item 2. No item 1, a gente vai usar um dos ângulos notáveis, né? Os principais são 30, 45 e 60. Iremos usar aqui o ângulo de 30 graus. Ali apareceu o ângulo alfa, então para você poder resolver a questão, eu forneço aqui do lado os dados trigonométricos sobre este ângulo alfa. Vamos então por partes. Primeiramente, observe que tu tens um triângulo retângulo, para você poder utilizar as razões trigonométricas no triângulo retângulo. O ângulo dado na questão é o ângulo de 30 graus. Perceba que o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, que eu chamo de hipotenusa, mede 40 metros. Já o ângulo da questão é o ângulo de 30 graus. Vou marcar aqui o vértice desse ângulo. Vou traçar uma reta passando por dentro do meu triângulo. Esta reta bateu no lado. Quando esta reta atinge o lado, este lado é o lado oposto a este ângulo. Temos então aí que eu vou utilizar a hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E eu vou usar o cateto oposto ao ângulo que foi dado. Cateto oposto e hipotenusa, tu sabes, né? É o seno. De qual ângulo? De 30 graus. Ficou o que então? Seno de 30 graus vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Para justificar o porquê de eu estar usando o seno. Usando a tabela aqui do Jingle Bell, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tu sabes cantar também, eu sei. O seno de 30 graus vale quanto? Vale 1/2. Então, olha só. No lugar do seno de 30 graus, apareceu 1/2. No lugar do cateto oposto, vamos ter a medida x. E a hipotenusa mede 40 metros. Aplicando o teorema fundamental da proporção, vamos ter o quê? 2 que multiplica x ficou 2x. 1 vezes 40 ficou 40. Ora, o 2 está multiplicando. Passou dividindo, então x vai ser igual a 40 por 2. Quer dizer, então, que o meu x vai ser igual a 20 metros. Ora, quando o triângulo retângulo traz como ângulos agudos 30 e 60 graus, a questão fica bem mais simples. Perceba aqui uma propriedade importante. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus, ele vale a metade da hipotenusa. Veja se não é verdade. Se aqui é 40, a metade é 20. Um outro modo de você perceber isso seria o quê? A hipotenusa é o dobro da medida do cateto oposto em relação ao ângulo de 30 graus. Bom, indo para o segundo exemplo, temos aqui mais uma vez o triângulo retângulo. Eu quero sempre deixar isso bem frisado, tá? Bem em destaque. Não vá sair por aí querendo aplicar as razões trigonométricas que é para ser somente no triângulo retângulo e aplicar no triângulo qualquer. Então, primeiramente, observe se você verificou o ângulo reto no triângulo da questão. Depois disso, perceba que o lado oposto ao ângulo de 90 graus seria a hipotenusa. Mas nessa questão, nem foi uma medida que ele me deu e também não é uma medida que eu quero. Então, não vou usar a hipotenusa. Lembram? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, é exatamente a tangente
que não utiliza a hipotenusa. Então vamos ter o quê? A tangente de qual ângulo? Do ângulo alfa. Por que tangente, tio Cancão? Porque eu vou usar o cateto oposto e o cateto adjacente. A questão me deu o seno, o cosseno e a tangente para forçar que eu pensasse um pouquinho, para ele não me entregar de uma vez o ouro da questão, tá? Então eu vou usar a tangente, porque eu percebi que nessa questão eu vou utilizar o cateto oposto e o cateto adjacente. Ele me disse que a tangente valia quanto? 2,14. Ficou o que então? 2,14 igual. Quem é o cateto oposto? Cateto oposto ao ângulo x, ó, marca o vértice do ângulo, perdão, cateto oposto ao ângulo alfa, né? Você marca o vértice do ângulo, traça uma reta, essa reta bateu naquele lado, então este lado de medida x é o cateto oposto ao ângulo alfa. Está aqui nosso x. E o cateto adjacente é 100. Olha, aqui embaixo eu vou dizer a você que não aparece, mas está lá sim, o denominador 1. Quando eu faço o teorema fundamental da proporção, o 1 multiplica o x. Uma vez x é x. E o 100 multiplicaria o 2,14. Ora, multiplicar um decimal por 100 é você deslocar a vírgula duas casinhas para a direita. Então, a vírgula que está aqui entre o 2 e o 1, ela deveria ficar depois do 4. Então, minha resposta vai ser igual a 214 centímetros, que foi a unidade de medida de comprimento para essa nossa questão. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Bons estudos e até lá!